Bem, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Valdilena Oliveira Martins, eu sou advogada aqui em Aracaju, Sergipe, e estamos com esse projeto aqui, o Futuro Veste Saias. Nesse projeto nós vamos conversar com 22 mulheres daqui do estado de Sergipe que têm relevante atuação no combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós já conversamos com várias aqui, né? Vamos lá, devagarinho eu vou dizendo a vocês. A primeira que nós conversamos foi ela, ó. Sônia Malaquias, quilombola, educadora popular e é coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas. Sônia veio aqui e falou uma porção de coisa que a gente de fato não sabia. Se a vida é difícil para a mulher da cidade, imagine para as mulheres camponesas. Oi, Edinalva, querida, bem-vinda. Oi, Pureza. É muita gente boa, viu? Aí nós depois falamos com quem? Com ela, olha. A Gracinha aqui, ó, Gigi Poetisa, olha. Agente de saúde, educadora popular e aquelas coisas todas. Que também bateu um papo muito legal aqui com a gente. E trouxe, né? Jogou na cara da gente a realidade do dia a dia, da prática, porque é uma coisa... É você ficar no seu ar-condicionado na sua salinha, criando ideias, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Vá para a linha de frente, que é outra história, para sentir na pele. Depois nós conversamos com ela, Érica Leite, educadora popular, e agora presidente eleita, né, ontem, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e também faz parte da Coordenadoria da Mulher, comigo, lá em Linei, na Secretaria de Estado da Inclusão e Ação Social. Depois a gente conversou, gente, com essa daqui, ó, doutora Emília Corrêa, vereadora daqui do município de Aracaju, bateu um papo super legal, trouxe várias ideias, várias histórias, vários causos. Depois a gente conversou com essa querida daqui, ó, Ivaneide Jambo. Ivaneide é professora de História, ela faz parte da Guarda Municipal e da Patrulha Maria da Penha aqui de Aracaju. Também muito inteligente, trouxe muitas inquietações. Depois a gente conversou com essa queridinha aqui, ó, Mônica Ramos, da FETASE. Mônica bateu um papão com a gente e também trouxe a realidade dessas mulheres trabalhadoras rurais. Muito mais dura do que o que a gente pensa. Aí depois a gente conversou com essa diva maravilhosa aqui, a doutora Ana Caroline Jorge. Doutora Ana Carolina é delegada e trouxe também a vivência dela nesse combate, nesse enfrentamento. Depois, gente, tá passando tão rápido. Meu Deus, começou um dia desse. Depois a gente conversou com essa musa, essa deusa africana aqui, ó. Chifronese Quilombola, pré-candidata. E ela veio aqui ao Legislativo Municipal, né? Veio aqui e trouxe também, jogou na cara da gente a realidade cruel das mulheres no quilombo. Das famílias no quilombo e das mulheres no quilombo. Das mulheres pretas, né, gente? E aí hoje, gente, olha quem vem hoje, a maravilhosa, eleita por unanimidade, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Cirlei Ferreira. Ela também é do Movimento de Mulheres Camponesas e ela vai trazer aqui, educadora popular também, e vai trazer aqui a realidade pra gente, né? Dura, nua e crua dessas mulheres. E deixa eu chamar a bonita aqui, da Cirlei, cadê ela? Cirlei, cadê tu que eu não tô vendo? Não tô vendo Cirlei aqui. Aqui, achei. Entrando, chegando aí. Tudo bom, vice-presidente? Como está, vice-presidente? Você tá boa? Então, Cirlei, primeiro... Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Então, Cirlei, primeiro eu quero lhe dar os parabéns, dizer que
nada mais do que reconhecimento, né? Você, seu nome ter sido sugerido. E parabéns por você ter aceito, porque eu sei que é mais uma frente, né? Mais um problema na realidade, porque assim, mais uma, mais uma linha de frente para você atuar, de todas que você já atua. E aí eu quero agradecer também a sua disponibilidade, né, na questão de chamar você para vir para cá e você ter aceito com toda essa disponibilidade, estar aqui para conversar com a gente. E aí agora eu quero que você se apresente para esse pessoal, diga quem é Cirlei, conte aí um pouco da sua história, como foi que começou essa sua militância. Fique muito à vontade, porque eu estou aqui, ó, só querendo, curiando, querendo ouvir. Vamos lá. Estou começando aqui com esse riso, porque é uma felicidade imensa, assim, estar rodeado de tantas mulheres maravilhosas, as que antecederam aqui nesse projeto lindo e maravilhoso, que tem uma importância muito grande de a gente alcançar o máximo de mulheres que a gente conseguir para levar a mensagem da luta das mulheres, do enfrentamento à violência. E aí, mais como você falou, né, mais uma missão que eu acabei de assumir ontem, e aí a gente assume porque a gente sabe que a gente não está sozinha, a gente sabe que a gente está rodeada de mulheres e a gente caminha junto. Não é à toa que a gente, né? A gente fala que companheira me ajude, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então é por isso que a gente assume. E eu digo que o caminho da militância é um caminho sem volta. Quando a gente abraça, porque toca em coisas que a gente não admite mais passar, não admite mais viver. E a gente também quer se libertar juntas, a gente não quer se libertar sozinha, a gente não quer se empoderar, né, como algumas utilizam o termo. Eu trabalho muito com a perspectiva da emancipação, da consciência feminista, mas são só perspectivas diferentes que apontam para questões muito próximas. Então, eu queria começar me apresentando, né, eu venho da educação popular, tenho uma longa jornada. Hoje eu estava lembrando, 13 anos aí já de militância, comecei ainda muito jovem, com 17 anos. E aí eu queria me apresentar com um poema de uma companheira da Via Campesina, a companheira Zuleika Alamberti. Sempre que penso nas mulheres, me vem a imagem de um rio enorme e cauteloso que temos que atravessar. Umas apenas molham os pés e desistem, outras nadam até a metade e voltam, temendo que lhes faltem as forças. Mas há aquelas que resolvem alcançar a outra margem, custe o que custar. Da travessia vão largando um pedaço de carne, pedaço delas mesmas. E pode parecer aos outros que do lado de lá vai chegar um trapo humano, uma mulher estralhaçada. Mas o que ficou pelo caminho é tão somente a pele velha. Na outra margem chega uma nova mulher, uma outra mulher. Então, eu queria começar com esse poema porque eu estava lendo aqui umas coisas hoje e pensando, né, nessa trajetória, e eu já tinha ouvido outras lives, o Paulo vai pedir para me apresentar. E aí eu acho que esse poema ele diz muito sobre essas histórias de travessia, que são histórias de transformação, né? Já dizia o filósofo, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, a mesma. Então, a ideia de travessia tem a ver com essa ideia de transformação. E aí, nessa transformação, a gente vai percebendo que algumas dores que a gente já percebeu, a gente vai aprendendo a dar nome a elas, né? A gente vai aprendendo a dar nome à violência, a gente vai aprendendo a diferenciar essa violência, a gente vai aprendendo quais são as origens dessa violência. E aí, isso vai causando na gente processos de ruptura. E a gente também não atravessa sozinha, a gente atravessa com muitas. E aí, para a gente também atravessar, Val, é importante dizer que muitas também nos ensinaram o caminho, nos deram pistas. Verdade. Então, é muito importante a gente honrar aquelas que continuam lutando, que lutam há mais tempo do que a gente, continuar essa luta, né? Como eu vi em outra live aqui, a gente está plantando tâmaras para a gente um dia colher. A gente já avançou muito, a gente avançou, mas a gente ainda não tem a sociedade que a gente procura. Então, hoje, uma dessas mulheres é uma companheira que eu tenho um profundo respeito e uma amizade que já partiu para outro plano, mas eu sei que ela está aqui entre a gente, entre nós. Eu queria dedicar essa live hoje à companheira Lúcia Moura, que foi presidenta da Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura do Estado de Sergipe, uma companheira que eu compartilhei uma parte dessa minha vida de militância, e deixa muita saudade, mas eu sei que o seu legado vai ser seguido por todas nós, né? Somos sementes, né? Pensam que nos enterram, mas a gente é semente, como fizeram com Marielle, né? Mataram Marielle, mas surgiu várias Marielles.
Então, eu queria começar trazendo essa reflexão, porque a nossa história de luta, essa é uma história de... Às vezes parece que é sozinha, mas a gente só chega quando a gente chega do ponto de vista de descortinar tudo que a gente naturalizava quando a gente se junta com outras mulheres. Então, eu comecei a minha militância com 17 anos no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Sergipe. Eu sou do município de Pacatuba, me considero ribeirinha. E aí, quando eu comecei a participar de algumas atividades do sindicato, iniciei fazendo um cadastro com os trabalhadores e as trabalhadoras, e aí entrei na diretoria do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pacatuba, fiquei por quase 2 mandatos, porque na metade do segundo mandato eu fui eleita para representar o movimento sindical na esfera estadual, na diretoria da FESASE. Então, foi um período de 4 anos, de muita aprendizagem também, onde eu comecei também a entrar em contato com outras mulheres de vários lugares do Brasil, e aí a gente foi juntas também, aprendendo muita coisa. E aí depois que eu passei pela federação, eu trabalhei um tempo também em um projeto de extensão da UFES, com mulheres camponesas por dentro de uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um ministério que existia nos governos Lula e Dilma, e que foi extinto, e que era um ministério que a gente tinha onde dialogar. Os pequenos agricultores, as pequenas agricultoras, os povos do campo tinham onde dialogar. E aí, esse ministério tinha várias políticas, e uma delas era voltada para o desenvolvimento territorial, dos territórios da cidadania. Então, durante cerca de 2 anos, eu trabalhei muito com mulheres camponesas, fazendo formação política, nas rodas. E nesse período eu conheci o movimento de mulheres camponesas, eu já estava afastada do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, tenho um grande respeito por esse movimento, foi uma das minhas primeiras escolas, e aí a gente vai também permeando outros espaços de luta, e é importante também para a gente ampliar esses espaços de militância. Então, eu entrei no movimento de mulheres camponesas e continuo hoje militando no movimento de mulheres camponesas, e também hoje trabalho em um programa de educação ambiental com comunidades costeiras, e nesse programa eu trabalho diretamente com mulheres marisqueiras, mulheres que estão dentro da cadeia produtiva da pesca artesanal. E atualmente também faço parte do Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, como você já falou, e aí ontem a gente, junto com a companheira Érica, minha grande companheira e irmã de luta, porque a gente constrói laços de amizade muito forte, porque é assim que às vezes é a nossa estratégia, porque romper com o machismo não é fácil. O machismo não está, o machismo está na sociedade e está também dentro das organizações onde a gente atua. Então a gente precisa caminhar junto, e aí Érica é uma das companheiras que vem caminhando comigo há muito tempo, e hoje eu tenho a honra de dividir, né, junto com ela, e ela na vice-presidência do Conselho, e eu ela na presidência, na verdade, perdão, e eu na vice-presidência do Conselho. Tentei assim ser breve, né, porque é uma história parece pouco quando a gente olha, mas é uma caminhadinha longa, e como eu falei, assim, é um caminho que a gente abraça na militância, e quando a pessoa sai, eu sempre digo, essas mulheres, né, que eu não a gente que diz, né, eu sou ex-feminista, tem uma figura aí recente que foi presa, que se declara ex-feminista, que hoje é uma extremista da direita, e que diz, eu saí do feminismo. Eu digo, quando a mulher sai do feminismo, ou porque não entendeu de fato, e aí não é julgando essa mulher, dizer que ela não tem capacidade, mas é porque, de fato, ou não entendeu, ou porque é mau caráter, no sentido de querer deturpar a luta do feminismo e tudo que o feminismo já construiu, quantas mulheres já morreram, quantas mulheres perderam a vida, mulheres negras, para poder a gente estar nesse estágio de sociedade hoje, que a gente ainda precisa avançar muito mais, sabe, Val? Então, o caminho da militância, para mim, é o que me anima, é o que me dá fôlego para continuar lutando. Você falou dessa criatura aí, e você vê assim, que ela não entendeu nada. Ou ela não entendeu, como você disse, é questão de ser mau caráter mesmo, porque não tem como você despertar e voltar atrás. Não tem, isso não existe. Quando você desperta, toda vez eu faço questão de dizer que o feminismo é outra palavra para dizer igualdade, como já disse Malala, feminismo é busca pela igualdade. A gente simplesmente quer ser dona de nós mesmos, dominar nós mesmas,
controlar nós mesmos, decidir nossas próprias vidas. Então, assim, quando a pessoa diz que é ex-feminista e que o feminismo é isso, aquilo, é como você disse, ou ela está ali sendo patrocinada para deturpar, né, aquele movimento e, ao mesmo tempo, ela não entendeu nada, porque mesmo que ela, se a pessoa que entende para que serve o feminismo, que salva a vida todos os dias, mesmo que ela seja paga para deturpar esse conceito, para derrubar esse movimento, ela precisa ser mau caráter para aceitar. Ela precisa ser mau caráter, de qualquer jeito ela precisa ser mau caráter, sabe? E aí, para dizer que não entendeu, é meio complicado, e aí a gente já engole corda, porque você vê que é uma coisa assim que não faz sentido. E você vê movimentos aí de algumas religiões, e aqui eu não quero me ater a religião de ninguém, mas algumas religiões que pregam que o feminismo é coisa do demônio, que divide famílias, mas você não vê numa pregação, a pessoa dizer, quem divide família é homem agressor, homem que bate mulher, homem que bate em criança, homem que bate em pessoa deficiente, homem que maltrata a pessoa idosa, homem adúltero, quem divide família é homem adúltero. Homem adúltero é que destrói famílias. Você não vê isso em pregação de igreja nenhuma, entendeu? Então, assim, é muito complicado, sabe? Quando a gente vai para esses caminhos e vê tanta luta e vê alguém vir passar a vassoura no rastro. Mas não adianta. Agora é um movimento que não tem volta, não tem como mudar. Mas, né, eu gosto muito daquela frase que... Foi uma frase que... Eu esqueço o nome, porque eu não sou muito boa em nome de artista, não. Mas foi um programa de 2018 que tinha na Globo, que aí você vê, eu sou tão atualizada que eu nunca nem assisti esse programa, que teve a apresentadora ler uma frase desse programa que ela fala que esse caminho é irreversível, que não dá... eu não sei direito assim de cor, mas deixa eu ver aqui. É assim, eu faço questão de ler isso aqui, vou tomar um pouco do seu tempo para ler isso aqui. Chamam de louca... A ideia é um bate-papo. Pois é, chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, vida e tesão. Chamam de louca a mulher que resiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Prepare-se, porque essa revolução não tem volta. Vamos sabotar tudo isso? Então, é Fernanda Lima, o nome da moça, que leu isso no programa chamado Amor e Sexo, que tinha em 2018, eu não sei se tem ainda. Mas, assim, é isso. Nos chamam de louca e que a gente não ache que ser louca, quando você quer mudar o mundo, quando você quer fazer coisas boas, isso não é ruim. A gente tem que ver esse adjetivo como uma coisa positiva. O pior ruim não é ser diferente de todo mundo. Ruim é você ser igual a todo mundo. Então isso é que é ruim. E aí, pô, eu mesmo adoro que me chamem de louca. Se quiser me dar um elogio, diga louca, porque eu nunca vi uma pessoa mudar o mundo que nunca tenha sido chamada de louca. Né? As loucas e os loucos é que estão por aí mudando o mundo. Então o que eu quero que você fale, sabe? Esses movimentos, esse breve currículo que você deu aí, essa passagem sua por essas linhas aí, por essas trincheiras. Eu queria que você dissesse como você via, como você vê e como você está idealizando essa luta, né? Pelo estabelecimento da mulher, pela equidade, pela efetivação dos direitos da mulher, porque nós já temos direito nas leis, né? Mas falta efetivar. E toda vez eu digo que que eu também acho que o conceito de empoderamento não está legal. Empoderamento, na minha opinião, só pode ser coletivo, porque tem que ter mudança de comportamento social, inclusive dos homens, né? Não só das mulheres. E por isso que eu estou com esse projeto, porque os homens também têm que participar disso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão sua, sabe? Diga aí. E aí, só acrescentando aqui, quando você fala nessa mudança, a gente fala numa mudança que deve ser estrutural, né? Que a gente sabe que a gente tem uma sociedade que é estruturada por
um sistema que ele é simbiótico, é uma simbiose entre o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Isso. E que afeta as mulheres de distintos lugares, cores, de raça, de classe econômica, mas a gente precisa entender que há uma interseccionalidade que sobrepõe algumas mulheres e que sofrem mais que outras. Então, a gente também não pode dizer que todas as mulheres são oprimidas da mesma forma. A gente são escalas de opressão que vão se sobrepondo. Então, quando o mapa da violência ele aponta que o feminicídio de mulheres negras cresceu 45%, se eu não me engano, eu acho que tem mais atualizado desejado do que ele. E o de mulheres brancas reduziu 8%, então a gente precisa entender que há outras questões estruturantes dessa sociedade que oprimem muito mais algumas mulheres do que outras. Então, essa mudança estrutural, ela precisa ser no campo material, do direito à igualdade material, mas também precisa ser do ponto de vista das mudanças simbólicas, né, desses valores que estruturam essa sociedade, desses valores que são pregados, disseminados, reafirmados e disputados, porque a gente está aqui no front e também disputando esses valores, e a gente quer transformar esses valores, né? Quando você traz essa perspectiva de que, esse olhar, que somos taxadas mesmo, nós mulheres que estamos na luta, nós somos violentadas duas vezes, porque a gente já... Todas nós somos violentadas, mas quando a gente está lá, porque a gente está mexendo com a estrutura de poder. Isso! Todos não querem perder o privilégio. E aí somos taxadas de feminazi. Isso! Né? De feminazi. Quando a gente está na linha de frente... Cabeludo. Quando a gente está na linha de frente, a pancada é maior. A pancada é maior. Eu não lembro. Mas eu ouso dizer que se fosse fácil, não tinha graça. É bom que seja difícil mesmo. E assim, Val, a gente fala muito do conceito da ideia da sororidade, né, que é esse grande conceito da união entre mulheres, que é um conceito importante dentro da gente, a luta feminista, né, que nós não somos rivais. Isso é estratégia do patriarcado para nos dividir, porque quando a gente se junta... E aí eu aprendi uma frase que eu não esqueço nunca nessa minha trajetória de luta. Nada causa mais temor à ordem do que mulheres que se levantam, se organizam e lutam. Isso, e aí, quando a gente fala, voltando ao caso da Sarah Winter, então, ela se torna mais uma vítima consentida desse sistema patriarcal que tenta nos dividir. Então, a gente precisa lutar para romper com todas essas estruturas de poder e de violência que marcam as nossas vidas, que marcam os nossos corpos. Então, assim, quando eu inicio a minha militância, a gente chega com os olhos vendados ainda. A gente chega porque a gente é constituída por essa sociedade. E esses valores, eles são reproduzidos na escola, na sociedade, na família, na igreja, na comunidade, na televisão, né? Nós mulheres somos objetificadas, né? Há muito tempo que perdurou, né? Nós mulheres não gostamos de cerveja, gente. Quando passar essa pandemia, nós vamos marcar um grande encontro, uma grande roda de samba. Não, nós sempre fomos aquelas que aparecíamos, né, nas propagandas dos rótulos para os homens consumirem, né? Consuma cerveja, consuma, né, o corpo de uma mulher. Então, a gente precisa, quando a gente já enxergava do que a gente enxerga, mas a gente não sabia, quando a gente não está nessa luta conjunta de se emancipar coletivamente, a gente não sabe dar nome às coisas. Então, quantas meninas, quantas mulheres não foram tocadas, não foram abusadas na infância e não sabiam? E aí a gente ainda tem hoje grupos no poder que são contra a gente debater esses temas na escola. E aí eu pergunto, tem medo de quê? Tem medo de quê, né? Tem medo de perder esse poder, tem medo de perder a impunidade, porque a gente tem muita lei que, do ponto de vista legal, é linda, maravilhosa. A Lei Maria da Penha, a Convenção Interamericana em Defesa dos Direitos das Mulheres de Belém do Pará, da OEA, a Lei do Feminicídio, mas ainda tem um sistema social, cultural, que reproduz e que insiste em perpetuar isso. Então, dentro do campo legal a gente avança, mas a gente só avança, de fato, quando a gente se articula, quando a gente caminha junto, é quando a gente vai passando a mensagem para outras mulheres, porque não basta a gente se emancipar sozinha, não basta a gente se empoderar. Se a gente não rompe com tudo isso, a gente também nem honra o legado das mulheres que já deram sangue, deram a vida, nem a gente deixa também esse legado para que outras mulheres também possam ter a oportunidade de adentrar nessa luta para se somar. Então, eu acho que esse caminho da descortinação ele é muito importante. E aí, enquanto mulher do movimento camponês, é também importante falar que a violência ela é estrutural,
E aí há todo um processo e um projeto colonial que se perdura também no Brasil há mais de 500 anos e que tenta exterminar a identidade dos povos e comunidades tradicionais, onde as mulheres camponesas também estão dentro dessa categoria. Então, na academia se chama muito desse epistemicídio, né? Quando tentam matar a identidade política, a identidade ancestral desses povos. E aí, a gente, de fato, quando é jovem, a gente tem vergonha de dizer que é do campo, tem vergonha de dizer que é da roça, e quando a gente não está nesses espaços para a gente desconstruir isso, a gente continua tendo vergonha, porque foi nos ensinado que ser do campo é feio, é o tabaréu, é a tabaroa. Quando eu lembro muito quando eu atuava no sindicato, e aí, entre várias coisas das frentes de luta, eu contribuía com outras companheiras no processo de orientação às mulheres e os homens do campo a como se organizar para poder reivindicar, solicitar um direito previdenciário. E aí, quando as mulheres chegavam no sindicato, eu perguntava, você trabalha de quê? Aí a mulher dizia, não trabalho, só ajudo meu marido. Então, essa própria violência contra a mulher, que é dito que ela não trabalha. Que o trabalho Invisibiliza a mão de obra. Isso. Mônica falou disso aqui. Mônica da FETASE, ela falou disso. Que ela que tinha vergonha e depois aí que ela veio perceber, né, que não, é um trabalho nobre, é um trabalho como qualquer outro, inclusive um trabalho muito mais relevante do que muitos outros. Isso. É essencial, Val. Olha, 70% dos alimentos que o povo brasileiro consome, né, que a gente come todo santo dia, de manhã, no almoço, na janta, vem da agricultura camponesa. Porque os grandes proprietários de terra, que a gente chama dos latifundiários, que se associam a um sistema de produção que a gente chama de agronegócio, eles estão produzindo monocultura. São grandes áreas de terra produzindo eucalipto, celulose, soja. Aí eu pergunto, quem é que se alimenta de soja? Quem é que se alimenta de eucalipto? Né? Quem é que se alimenta de grama? Então, assim, a gente precisa entender a importância da agricultura familiar, da agricultura camponesa, para a soberania do país, para a soberania alimentar, para a segurança alimentar. E aí também, além dessa identidade que tentam apagar de todos os povos que vivem das águas, que vivem das florestas e vivem no campo, a mulher está dentro desse processo de violência que alcança todos os povos, homens, mulheres, crianças, mas também quando ela tem a sua identidade por ser mulher apagada enquanto camponesa, enquanto pescadora artesanal marisqueira, ela também é violentada, porque naturaliza aquele trabalho como uma ajuda e como uma obrigação, principalmente o trabalho doméstico, né? Não, é uma obrigação da mulher. Historicamente, homem não faz trabalho doméstico, porque senão perde a sua masculinidade, né? Muito essa masculinidade que é bem frágil, né? Então, quando a gente fala também no feminismo, é importante a gente dizer, homens, não tenham medo do feminismo, não. O feminismo é bom para todo mundo, porque libertam vocês também. Libertam vocês de várias... Não é à toa que eu acho que muito importante, Val, esse projeto que você já iniciou, de trazer homens, porque uma coisa que eu achei muito bacana quando você falou foi que a gente não pode, né, nivelar os homens por igual. Há homens do nosso lado. Há companheiros que estão... Tem homens conscientes, tem homens conscientes. E eles precisam também dialogar entre si. Ontem, Val, eu estava num grupo do WhatsApp, um dos que eu participo, e um cidadão reproduziu um áudio de um outro cidadão. Uma briga, tem um grupo de interior, tem muita discussão, acalorada, está chegando a época das eleições. E aí uma pessoa dizia, fulano, você é minha nega agora, é? E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, a primeira coisa que eu falei, assim, homens desse grupo não reproduzam esse termo, porque ele tem um cunho racista e sexista. Historicamente, as mulheres negras, misógino. As mulheres negras foram objetificadas. Aí, mulher negra sempre teve importância no carnaval. Depois, a mulher negra é silenciada, a mulher negra é invisibilizada. Então, eu dizia e chamava a atenção desses companheiros, e aí não foi um companheiro que falou do grupo, mas ele reproduziu, porque ele queria narrar o fato que aconteceu. E aí eu aproveitei para chamar a atenção para esse aspecto. A gente também, ótimo, né, romper com esse machismo na nossa linguagem. Pronto, foi ótimo você ter dado esse exemplo. Esse projeto com os homens veio na minha mente, sabe por quê? Porque assim,
Os homens não são todos iguais. E aqui eu defendo mesmo. Tem homens que não são por essas práticas, certo? Qual é o problema deles? E aí eu generalizo um pouco. Não basta você não fazer essas práticas, você não ser machista, você não ser misógino. Não basta você não ser LGBTfóbico. Não basta você não ser racista. Você tem que combater a prática de quem faz. Então, o que falta nos homens, no meu ponto de vista, é essa ação de chegar a dizer, não, rapaz, não faça isso não, tá errado. Por exemplo, um cara casado vive bem com a esposa e tudo, aí ele tá num grupo onde usa essas práticas, onde a mulher é depreciada sexualmente, ele não concorda, ele chega até a sair do grupo ou a silenciar, mas ele não chega para dizer, pessoal, para que isso? Para que isso? Vamos evitar fazer isso. Eles não, na minha opinião, o que está faltando para os homens é ser anti-machista, anti-racista, anti-LGBTfóbico, anti-misógino, anti-violência contra a mulher. Eles não basta só não fazer. Você está entendendo? Então eles têm que também corrigir os outros, os filhos, os sobrinhos, os primos, os irmãos. Então, assim, é isso que eu acho que falta ação. Como você chegou e falou, falta um homem também chegar e falar. Porque é isso que eles ainda não estão fazendo, mas eles vão fazer. Eles vão fazer. Sim, sim. É importante você falar também depois daquele projeto, né? Homens pelo fim da violência contra a mulher, a campanha Laço Branco, acho que é campanha do Laço Branco. Eu trabalho lá no essa campanha do Laço Branco. As camisas aqui, sempre distribuindo, todo evento que eu vou, sempre distribuindo essa campanha, essas camisas do Laço Branco. E muitos desses homens que eu vou falar já têm essa camisa. Os que não têm, eu vou entregar. Eu vou fazer questão de entregar. Seu Marco já tem a camisa. Ele foi o primeiro ontem, mas os que não têm, eu vou fazer questão de mandar entregar a camisa, porque eles têm que vestir a camisa literalmente. Né? Não só daqui para fora. Estou vendo aqui uma companheira aqui do Movimento de Mulheres Camponesas de Alagoas participando, a Dijane. Bom ter você aqui com a gente. Ela está aqui comentando, né, falando da importância da luta da organização popular camponesa. E nós, mulheres camponesas, a gente é a afirmação de muitas histórias de luta, né? Das mulheres que se organizavam nos grupos de base, das mulheres que constituíam as diversas articulações estaduais de mulheres trabalhadoras rurais. E em 2004 houve um congresso, e aí nesse congresso, com participação de todas essas mulheres que se articulavam em diversos estados enquanto mulheres camponesas, resolvem fundar e criar o Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, um movimento que atua em quase todos os estados brasileiros, e que é um movimento autônomo, é um movimento formado só por mulheres. A gente acredita que a libertação e a emancipação da mulher é tarefa da própria mulher. Os homens, eles são os nossos aliados. E aí, como você bem falou, quando um homem silencia diante de uma situação de opressão, por mais que ele diga, eu sou contra, mas ele escolhe o lado do opressor. Isso. E ele dá o passe livre. Ele dá o passe livre. Porque se ele não faz, mas ele cala, ele está consentindo. Ele está consentindo. Não adianta. Pois é. E aí a gente se organiza, né, nesse movimento, a gente faz essa luta em defesa e afirmação da agricultura camponesa como algo como essencial para a população brasileira. E aí também, nessa luta, a gente vai também lutando pela visibilização do papel da mulher camponesa no processo de produção, mulheres que estão ali, que têm quintais produtivos e que, a partir de uma perspectiva da economia feminista, né, a gente pensa também essa perspectiva da economia feminista das mulheres que têm seus quintais, das mulheres que têm as suas ervas, das mulheres que têm as suas pequenas hortas, as suas pequenas criações. E quando não é uma atividade que gera renda direta, mas ela contribui na economia doméstica, porque o que ela planta, o que ela produz, ela não precisa ir no mercado comprar. E isso não é trabalho? Então a gente precisa cada vez mais desconstituir essa ideia de que algumas mulheres não trabalham, as mulheres que vivem no campo não trabalham, as mulheres que vivem nas águas não trabalham. As mulheres trabalham muito, tem dupla, tem tripla jornada de trabalho, são responsáveis pelas tarefas de cuidado, pelas tarefas com as crianças,
com os idosos, com as pessoas doentes. Imagine nesse momento de pandemia, né? Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Precisa mudar que algumas urgente. de nós estamos tendo esse privilégio, né, de estar em casa fazendo a quarentena, outras não. Outras estão na linha de frente, são mulheres que trabalham no serviço de saúde, as mulheres camponesas, mesmo nesse período de pandemia, continuam produzindo, as mulheres marisqueiras, que também é um grupo de mulheres que eu trabalho, que também tem vários aspectos que delimitam qual é a condição dessa mulher também na sociedade, e aí mulheres que estão nas marés, que têm uma íntima relação com a natureza, e aí quando vê a natureza que tem que não é esse processo de separação, eu, né, positivista, nós seres humanos e a natureza. Então, é uma outra cosmovisão de pensar o processo de relação com a natureza. Então, uma companheira, eu aprendi, né, e acho que isso é muito lindo de ver, quando a companheira expressa que o cheiro da pele dela, o cheiro do mangue é o cheiro da pele dela. Se o mangue morre, ela morre junto também. Então, isso é de uma sabedoria assim tão ancestral e que expressa assim qual é a relação que essas mulheres têm com a natureza, as mulheres camponesas, essa relação que têm com a terra, né? E aí pensando numa relação também de aproximação e de luta constante com a defesa da agroecologia como modo de vida, né? Como modo de produzir. E aí, quando a gente fala, né, nós brasileiros e brasileiras, a gente consome muito veneno. E aí, as mulheres camponesas também estão nessa luta, né, por uma produção de alimentos saudáveis, produzem alimentos saudáveis. Nessa pandemia, estão produzindo alimentos, continuam produzindo. E aí, quando a gente diz, quando a gente faz essa crítica ao agronegócio que usa uma enxurrada de veneno, né, porque não é agrotóxico, o agro de pop não tem nada. São venenos, a gente precisa dar nome de fato, acho que as coisas estão, porque há uma tentativa de maquiar as coisas para a gente não perceber, isso. De fato qual é o projeto que tem por trás. Então, a gente consome muito veneno, e aí o veneno mata a água, o veneno mata a terra, mata toda a biodiversidade. E a violência contra a mulher também é um veneno, que mata simbolicamente e mata materialmente, né? Mata simbolicamente quando tenta diminuir a autoestima, destruir a autoestima dessa mulher, dizer que essa mulher não é capaz, tentar colocar 1000 barreiras para que nós mulheres cheguemos nos espaços de poder, mas também é um veneno material, porque nos matam literalmente, né? Somos um dos países onde mais se mata mulheres no mundo. Eu estava lendo ontem uma matéria do portal É o País, e em 2018 o relatório da ONU declarou que a América Latina é a região onde mais perigosa para as mulheres viverem fora de um contexto de guerra. Então, assim, essa comparação que a gente faz com a agroecologia e o feminismo é também uma das vertentes que estrutura o nosso jeito de mulheres camponesas de pensar e de produzir o nosso feminismo, né? Nosso feminismo, que é o feminismo camponês e popular, porque sem feminismo não há agroecologia, sem racismo, com racismo não há agroecologia também. Então, a gente precisa ampliar, combater todas as frentes de opressão para a gente ter uma sociedade totalmente livre para todos os seres humanos. Então, o projeto do movimento feminista é um projeto radical mesmo de transformação dessa sociedade, porque essa sociedade não é boa para a gente, não é boa para ninguém. É boa para alguns e algumas que se privilegiam, né, que concentram a riqueza, né, 1% do mundo, como as feministas norte-americanas, Nancy Fraser e Cynthia, não vou lembrar agora, quando escrevem aquele feminismo para os 99%, o manifesto, né? Então, feminismo de fato para os 99% da população mundial. Essa população mundial que é da classe trabalhadora. Então, a gente precisa até marcar esse lugar. Somos feministas, mas também somos mulheres que nos posicionamos ao lado da classe trabalhadora, porque quem produz riqueza para sustentar os privilégios de alguns. Ô, Cirlei, eu vou fazer assim, eu vou ler alguns comentários aqui e depois vou passar para você fazer suas considerações finais e falar sobre esses comentários também. Olha, algumas pessoas falaram aqui, por exemplo, Cleide falou assim, que as leis do papel existem, mas o sistema que impera é machista, realmente a gente está vendo isso aí e dificulta, né, a plena aplicação da lei. Aí depois ela falou que foi vendida a ideia dominante, ser do campo é inferior, porque o campo é para ser tomado
pelo agronegócio. Por isso é tão importante a luta, né, organizada popular camponesa. A Impureza falou aqui, é isso mesmo, Silei. E ainda somos taxadas pejorativamente como pessoas ignorantes e analfabetas pelo simples fato de sermos de origem camponesa. A Ivaneide falou assim, que segurança alimentar é uma pauta fundamental para a sociedade. A Cleide falou também que a agroecologia é bandeira de luta e defesa da vida. A Ivaneide chegou e disse, o que segura o Brasil na pandemia é o fornecimento de alimentos provenientes principalmente da agricultura familiar e estrutura de pequenos produtos. A Érica falou aqui, muitas informações importantes que você traz, Silei, uma live aula. A Ivaneide falou aqui, Valdilene, pergunte a ela, Silei, o que ela acha da mulher no Ministério da Agricultura, que liberou mais agrotóxicos nos últimos anos. Deixa eu ver outra coisa aqui. Uma mulher que representa o oposto do que as mulheres camponesas pautam. Então, eu queria que nós temos aqui 10 minutos, e eu quero que você fale sobre essas perguntas, essas colocações aqui, e faça as suas considerações finais. Quero lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade, dizer que a gente está junto assim. Eu não sou conselheira, mas eu estou lá. Eu e Pureza somos segurança do conselho. Nós estamos lá como segurança, né, Pureza? Nós estamos lá como segurança e a gente está junto mesmo e você tem muito apoio lá. E muito obrigado mais uma vez. E aí a palavra é sua, você tem agora 9 minutos. Fica à vontade. Vocês, na verdade, são nossas mestras. Você e Purezinha, assim, são mulheres extraordinárias. Que Valdilene, essa mulher, acho que ela está 24 horas a serviço da luta das mulheres. A gente diz, né, que da luta do povo a gente não se cansa. Às vezes a gente precisa descansar, a gente precisa recuperar o fôlego, dar um tempo, mas para a gente voltar com muito mais força. E aí, começar por essa última pergunta da companheira sobre o que eu achava sobre a presença da ministra, né, que é a Tereza Cristina, que é representante da bancada ruralista no Congresso, representante do setor do agronegócio. E aí eu digo que essa mulher não nos representa, porque essa mulher ela está ao lado de um sistema, de um projeto político que a gente combate, porque a gente vive historicamente resistindo e resistindo a ele. São 500 anos de opressão, são 500 anos de dominação. Chegaram aqui, tomaram as terras de quem de fato pertenciam, os povos originários, né? Trouxeram o povo negro para escravizar, né? O povo negro que foi escravizado. Nós não somos descendentes de pessoas escravas, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, essa mulher representa esse projeto de morte, como a companheira Edicleide falou, né? A agroecologia é vida, né? É a diversidade da vida que precisa ser respeitada. E aí o agronegócio é um projeto de morte. E quando a gente fala do feminismo, a gente fala que não basta ser mulher, porque se defende um projeto, uma mulher que está no espaço de poder e defende um projeto que nos oprimem, né? Eu vi você falando, Val, que a gente precisa, a gente diverge um pouquinho desse, mas acho que a gente vai se construindo também, mas acho que é importante uma mulher, porque a gente não pode, a gente comemora quando nós mulheres chegamos nos espaços de poder, mas aí quando essa mulher chega no espaço de poder e às vezes ela reproduz essas estruturas machistas e de opressão, às vezes a gente lamenta, porque poderia ser mais uma de nós que estamos aí na luta contra todas essas formas de violência. Mas, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando eu falo que a gente tem que eleger muita mulher, independente de que elas sejam, é que uma mulher dessa, se ela estivesse no meio de muitas outras mulheres, eu tenho certeza que ela ia ter dificuldade para ter esse comportamento. Só que ela está no meio de muitos homens brancos, que ela está fazendo o que eles querem. Entendeu? Então, assim, vamos minar essas mulheres, botando o outro pra cá. Porque o gênero nos aproxima, né? O gênero feminino, enquanto essa construção social, mas a classe nos divide. Então, divide mesmo. E divide pesado, viu? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala da sororidade, é importante, mas eu tenho abraçado muito o conceito que as feministas negras vêm utilizando, que é o que nos aproxima são as nossas dores. Né? Nessas minhas andanças, uma coisa é a gente ver os dados. Por dia, não sei quantas mulheres são mortas. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Então, assim, a cada 2 segundos. Esses dados são outros dados para a gente lembrar, só quando a gente tem anotado. Mas é diferente quando a gente sabe dos dados e a gente escuta as histórias de vida.
histórias de vida, assim, de violências muito cruéis. Então, o que nos une justamente. essa dororidade que as mulheres negras, elas vêm muito afirmando, né, que são as nossas dores, mulheres negras que tiveram seus corpos violados, estuprados, Isso. seus filhos roubados. O feminismo negro é o feminismo mais inclusivo. Com é o feminismo mais inclusivo, tem dúvida. Com certeza. Que pena que está acabando, né? Seria bom, acho que uma live aí. Não, você ainda tem 4 minutos. Vamos fazer. A gente vai fazer. Eu faço live de dia à noite. Você ainda tem 4 minutos aí. Só uma breve consideração sobre o feminismo negro, né? Enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando o direito a trabalhar, a votar, as mulheres negras, a depender do contexto, né, da região, já estavam trabalhando de forma escravizada. E aí tem uma referência, também sou péssima, nome em inglês, eu não falo inglês, Sojourner, não lembro o sobrenome, mas foi um ativista, ainda em 1851, que questionava nessa categorização dessa universalização, na verdade, da categoria mulher, né, quando dizia... isso era um contexto de uma conferência dos direitos das mulheres, e aí os homens diziam, né? Mas as mulheres precisam de ajuda para entrar no carro, para isso, para aquilo. Sim. E essa mulher tomou a tribuna e falou: trabalhei muitos anos, capinei, não sou eu uma mulher, tive meus filhos vendidos e ninguém teve do meu lado, a não ser Jesus. Eu não sou uma mulher. Então, é importante a gente pensar que somos mulheres distintas de fato. E que nós, juristas negras, somos com a campanha agora. Você vai ver nas minhas redes um vídeo sobre isso. É importante a gente interseccionar. E aí, eu não sei, tem 5 minutos ainda, né? Não, agora você tem 2 minutos. Então, eu comecei aqui com a poesia e eu queria também finalizar, assim, antes de agradecer, com a poesia, porque eu acho que são essas coisas que vão também movendo essas estruturas que a gente tem por dentro. Então, a mística que é presente no movimento de mulheres camponesas, ela é muito importante. E as nossas companheiras e irmãs do movimento de pequenos agricultores e agricultoras construíram uma canção que eu acho que é importante a gente conhecer e a gente incorporar no nosso processo de luta e que dialoga muito com tudo isso que a gente vive na nossa trajetória. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Mulher não nasceu para ser escrava, isso é coisa inventada para poder nos oprimir. Já é tempo de acordar, mulher tem o seu lugar, vamos juntas resistir. Mulher não é uma propriedade, como dita a sociedade, de costume patriarcal. Precisa também se libertar para mudar e transformar, derrubar o capital. Mulher sempre foi subestimada, reprimida e maltratada, sem direito de dizer que ama, que sonha, que deseja, onde quer que ela esteja, ousadia deve ter. Mulher nunca fuja dessa luta, pois a nossa causa é justa, para o machismo superar. Sem construir o feminismo, não teremos socialismo, igualdade alcançar. Então, muito todas bem. as mulheres precisam cansar de ser domesticadas. A gente precisa aprender e descobrir que a gente tem asas, que a gente tem pés. Então, a gente precisa se juntar mais, a gente precisa se unir mais, mesmo com as nossas diferenças, mas o que nos diferencia é muito menor do que nos aproxima, e a gente tem toda uma longa estrada aí para a gente seguir caminhando. E aí, Val, eu queria agradecer muito ao convite, passar rápido. Obrigada a você, passa rápido. Eu escrevi aqui um monte de coisa para falar, mas assim, foi muito bom estar aqui conversando. A gente, nesse período de isolamento, eu tinha aversão a querer falar em live, mas acho que as tecnologias, a gente precisa utilizar ela, incorporar a nossa militância. E você vem fazendo um papel fundamental. Val tem uns 3 ou 4 projetos ao mesmo tempo. Qual é a sua luta? Essa agora com os homens. Então, eu queria agradecer. Abraçar aqui todas as companheiras que estiveram aqui. Érica, Purezinha, Ana. As que eu não vi, que não citei, peço perdão, mas que eu não vi, estava muito concentrada, mas agradecer a todas que estavam aqui. E espero que a gente possa ter trocado um pouco e aí a gente segue caminhando, dialogando e lutando para a gente alcançar a sociedade que a gente quer. Para um dia a gente ter uma sociedade sem violência contra a mulher. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada a todos. Olha, muita gente maravilhosa aqui. Gente, desculpe se eu não vi alguém, né? Tá aqui também. Então, gente, muito obrigada. Todas e todos. Gente, até breve. Até lá. Ceilei, um abraço, querida. Minha vice-presidente. Tchau, gente. Salve pra todo mundo. Tchau, tchau.